Agora tudo sobre o Cruzeiro. Vamos de primeiro então com Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes, confirmando 11h58, mais um dia de treino pela manhã, na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro dando sequência na preparação para o clássico de domingo contra o Atlético às 6 horas no Mineirão. Cruzeiro tentando fazer um grande jogo para, quem sabe, voltar à liderança do campeonato estadual. Daqui a pouco vamos falar mais sobre este treinamento, mas uma informação importante que a Itatiaia antecipou, eu e Guilherme Pio apuramos, que finalmente Cruzeiro e Inter de Milão acertaram os detalhes burocráticos que estavam pendentes para finalizar a vinda do goleiro Gabriel Brazão. O Brazão já está treinando com bola há alguns bons dias na Toca da Raposa 2. Em breve vai assinar o contrato de empréstimo e já vai ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. As informações até que o Brazão vem treinando muito bem e ele teve uma recuperação muito rápida da lesão que ele fez de ligamento cruzado e, como eu disse, 7 meses depois já treina normalmente com bola e à disposição do Pessolano. Aí eu te pergunto, Edu Panzi, tem Rafael Cabral, tem o Denivis, que mostrou muito serviço quando foi acionado, e agora o Gabriel Brazão. Cruzeiro muito bem servido no gol para este início de temporada, hein, Panzi? Boa tarde. Fala, Samuel, um abraço para você. Tá bem servido no gol, goleiros experientes, goleiros com qualidade, não só debaixo das traves, né? Também jogando com os pés, mas todos eles precisam de uma adaptação ou readaptação, todos eles precisam de muito trabalho para adaptação ao modelo de jogo do treinador, que gosta muito de utilizar o goleiro no início de construção, início da saída com os zagueiros ali, com os laterais, com o primeiro volante. Isso tudo é tempo, é trabalho, é jogo, o torcedor também tem que ter paciência, e todos eles com a mesma pressão e responsabilidade de substituir simplesmente um dos maiores jogadores da história do clube, que é o Fábio. Sempre vai haver a comparação, sempre alguém vai lembrar do Fábio, nos bons e nos maus momentos de todos esses goleiros que você falou. Mas é uma grande responsabilidade para todos eles. Se tem um setor que o Cruzeiro está bem servido, esse setor, na minha opinião, é o gol. E aí é o desafio para todos eles, o estilo de jogo do técnico Paulo Pessolano, aquele jogo com os pés. O Rafael Cabral e o Brazão acostumados com isso na Europa, e o Denivis já mostrou quando acionado que também sabe jogar com os pés. Então, claro que eles vão trabalhando no dia a dia com o André Croda, que é o preparador de goleiros. Então é aguardar, Cruzeiro deve fazer o anúncio em breve, ainda o Brazão precisa assinar o contrato, aquele contrato que vai ser levado posteriormente para a SAF, para a Sociedade Anônima do Futebol. E aí, então, o Cruzeiro finalmente vai anunciar Gabriel Brazão como o seu novo reforço, já há mais de 40 dias treinando na Toca da Raposa 2. Agora, uma outra história que, como o Edu Panzi falou, que isso já estava... A gente estava falando muito sobre isso, agora sim, muito próxima de ser finalizada, a saída do zagueiro Maicon. Ele teve o nome aprovado pelo Bustos, técnico do Santos, e discute os últimos detalhes da rescisão contratual. O vínculo do Maicon, ele iria até o final de 2024. E até importante a gente falar mais uma vez, Alexandre Simões, que o que pegou para definir esta saída é que o Maicon veio para um contrato anteriormente, contrato que foi feito na época ainda com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, para um salário quase perto da realidade financeira hoje, do padrão salarial da gestão do Ronaldo, mas o que tornou o contrato, na avaliação do Cruzeiro, de ser um contrato inviável para o clube hoje, era o reajuste previsto em caso de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro para os anos de 2023 e 2024, com um reajuste considerável. Então o Cruzeiro faz esta opção pela saída e vamos aguardar a diretoria se vai buscar um outro nome no mercado, quem vai receber a oportunidade, mas esta saída então bem próxima de ser finalizada pelo Cruzeiro. Simões. Pois é, exatamente, Samuel, boa tarde.
É lamentável, né? Porque o Maicon é o melhor zagueiro que o Cruzeiro teve em 2022, embora tenha tido poucas participações, mas a experiência dele, a história dele no futebol, isso contribuiria demais para esse processo de reconstrução do time do Cruzeiro, mas com a SAF, a questão financeira é o ponto número 1. Tá? E a gente percebe que realmente pode ter sido não, né, Samuel? Talvez seja a salvação do Cruzeiro. A gente não sabe ainda o que vai dar, tá? Mas os caminhos que vinham sendo tomados na formação desse elenco de 2022 deixavam a certeza ainda de que os pés não estavam no chão no que se refere à questão financeira dentro do Cruzeiro. A turma do Ronaldo vem tentando colocar ordem na casa, não é um processo fácil e acredito até que essa situação envolvendo o Maicon é um recado claro. O Cruzeiro vai brigar sim muito pelo acesso à Série A em 2023, mas se isso acontecer, é apenas um plus. Não imagine que o Cruzeiro em 2023 vá brigar na Série A, caso ele consiga subir, por algo muito diferente de permanecer na primeira divisão, Samuel, porque é muito complicado colocar a casa em ordem do ponto de vista financeiro e investir na contratação e no pagamento de jogadores, né? Pois é, e eles estão apostando em folha em dia, uma folha enxuta, e por isso o Cruzeiro segue cortando os gastos para conseguir sobreviver nesses primeiros meses de 2022. Mas o treinamento desta quarta-feira já finalizado. A partir de amanhã, aí sim, o técnico Paulo Pessolano deve começar a montar esse time do Cruzeiro que faz o clássico de domingo contra o Atlético. Hoje no treinamento, o Maicon, que a gente falou há pouco, até participou da atividade, mas a saída vai ficando cada vez mais próxima de ser concretizada. O jogador tem uma proposta do Santos, tudo aquilo que a gente já explicou aqui, e praticamente deixando aí o Cruzeiro depois de 3 jogos. É só questão de oficializar a rescisão de contrato, o vínculo que iria até o final de 2024. Não teve um acordo, um denominador comum dentro daquela readequação que foi proposta agora pela gestão do Ronaldo. Sem o Maicon, as opções na zaga do Cruzeiro: Sidney, que está de volta, Eduardo Brock, Oliveira e Matheus Silva. Tem ainda os garotos que foram observados, o Paulo e o Everton, eles que chegaram a treinar aí por um bom tempo com o profissional, ainda tem idade de sub-20 e estão sendo observados pelo técnico Paulo Pessolano no dia a dia na Toca da Raposa 2. Agora, Edu Panzi, o Brock tem contrato até maio, tem as outras opções. Pode ser que o Cruzeiro vá ao mercado em busca de um jogador. E aí, Panzi, eu queria saber a sua opinião. O perfil de jogador, se o Cruzeiro realmente for buscar para a zaga. Mais experiente e com velocidade, porque o Cruzeiro joga com essa linha alta. O que você faria no lugar aí do Ronaldo, hein, Panzi? Ô Samuel, é difícil, né? Porque o Cruzeiro, ele trabalha com uma limitação financeira. E você, quando vai ao mercado com essa limitação, é muito difícil, principalmente quando a temporada já tá rolando, né? Você não tá bebendo água limpa. Uma coisa é você negociar com o cara no final da temporada, sem a próxima ter começado. Às vezes você chega primeiro, faz uma proposta, já entra em acordo com o atleta, o que não é o caso agora, né? Então é muito difícil, é uma situação complicada. O Cruzeiro já tem no grupo alguns zagueiros. O Brock é sim uma opção de renovação. Ele faz um bom início de temporada e ele entra na realidade do clube. Não adianta. O Brock é um zagueiro ok, nada além disso, tem seus problemas. Mas já está aqui, é um cara que demonstra vontade de jogar no Cruzeiro, e muita vontade, e se encaixa dentro do orçamento, diferente de vários outros ou de várias outras possibilidades. Quanto à característica, o Cruzeiro está perdendo, caso se confirme a saída do Maicon, um cara experiente, de liderança. Se for ao mercado buscar as mesmas características, não vai ser fácil, porque custa dinheiro.
Então vai ter que ser muito criativo. Agora, se for para trazer mais um zagueiro, ainda que jovem, com menos experiência, sem essa característica de liderança, talvez seja mais fácil de encontrar no mercado, mais longe de ser um Maicon. A gente sempre tem que pesar a situação, o momento financeiro do clube, e o Cruzeiro hoje tem gestão. Não vai dar passo maior que a perna. E não adianta, tira do Brock, não renova e acrescenta no do Maicon, no salário. Isso não existe, gente. Existe um acordo ou um pré-acordo do Cruzeiro com todo um grupo e você não vai pagar mais do que você combinou com o restante apenas para um jogador. Você arrebenta com o grupo. Se tem um negócio que o Cruzeiro tem hoje, é gestão. Gestão, principalmente gestão de grupo, é o que está sendo feito, Samuel. Pois é. Agora, Alexandre Simões, para domingo, eu já comentei isso aqui, que eu tô curioso para ver o que vai fazer o Pessolano com esta zaga. Brock e Oliveira saem na frente, formaram a dupla contra o Sergipe. Tem Sidney voltando de lesão e tem o Matheus Silva. As outras duas opções para formar esta zaga, que será testada para valer no domingo contra o Atlético, hein, Simões? Pois é, exatamente, o Samuel. É um teste considerável, né? Pega aí talvez um dos ataques mais poderosos do futebol brasileiro nos últimos tempos, e essa foi uma marca do Atlético na temporada 2021, a força ofensiva, com nomes como Keno, Hulk. A gente está dizendo aqui, Samuel, só para o torcedor ter uma noção, né? Uma ausência do Zaratio, que pode voltar ou não no clássico. As opções aparecem com Ademir, Savarino e Vargas. De repente, esse pode ser um trio de ataque que jogaria em vários dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a grande questão que fica em relação ao Cruzeiro para este clássico de domingo, Samuel, é sem dúvida nenhuma como o setor defensivo será armado. Você recordou ontem no clássico contra o América, o Pessolano apostou em 3 zagueiros e ele enfrentava um adversário superior, mas não no mesmo nível do Atlético. Não sei se seria uma opção também para esse jogo do próximo domingo, mas como esse setor defensivo do Cruzeiro vai ser armado pelo seu treinador e como ele vai se comportar na partida. É realmente o grande desafio do Cruzeiro, o Samuel, conseguir parar esse time do Atlético, que está mais do que provado aí, é um dos melhores ou o melhor do futebol brasileiro na atualidade. Com certeza, e por isso a gente fala do grande teste que será até para este momento que vive o time do técnico Paulo Pessolano. Ideia de marcação alta, linha alta também. Isso tudo vai ser colocado à prova neste jogo contra o Atlético. A preparação, ela tem sequência então amanhã. E hoje, mais uma vez, já falamos sobre isso, que o Giovani, ele passou a ser dúvida e hoje ele seguiu em tratamento mais uma vez na toca. Tem ainda quinta, sexta e sábado, 3 dias apenas. É pouco provável que o Giovani tenha condição. Ele não teve nenhuma lesão importante no exame que fez, mas é que recebeu uma pancada mais forte. E quando recebe uma pancada mais forte, tem o quadro de dor. E para voltar a treinar depende desta evolução para diminuir a dor, para ele ir para os trabalhos no campo. Então vamos aguardar se o Giovani vai ser baixa para este compromisso e o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano. Uma outra preocupação do Cruzeiro, e a Itatiaia vem acompanhando, é que logo após o clássico, o Cruzeiro muito provavelmente terá o jogo contra o Tum-Tum do Maranhão. Esse jogo deve ser ou na quarta, dia 9, uma tendência maior, ou na quinta, dia 10. E o Cruzeiro se preocupa por causa da logística. A CBF, ela volta de recesso somente amanhã e deve fazer o comunicado aos clubes se o jogo vai ser na cidade de Tum-Tum, onde o Tum-Tum eliminou o Volta Redonda, ou se vai ser no Castelão, na cidade de São Luís. Isso porque o regulamento diz que o estádio tem que ter uma condição favorável para transmissão de TV.
E isso pode ser o fator determinante para uma saída da cidade de Tuntum e a ida para São Luís. O Cruzeiro segue monitorando e aguarda a oficialização por parte da CBF. Claro que os dirigentes do Tuntum estão mobilizados para que o jogo seja realmente na cidade. O estádio é mais acanhado, tem um gramado aí que dá para jogar, longe de ser um péssimo gramado. Então Tuntum tenta fazer com que o jogo seja na cidade do clube mesmo. Se não der, vai ser em São Luís, no estádio Castelão, onde o Cruzeiro enfrentou o Sampaio Correia pela Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que este jogo vale R$1.900.000, que é a cota pela participação na terceira fase da Copa do Brasil.